Olá, pessoal! Vamos dar continuidade na nossa aula. Estamos falando de fato social, escudado em Durkheim, né? Então, o Durkheim vai trazer aí um objeto para a sociologia. E aí ele vai dizer que toda maneira de agir fixa ou não, susceptível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ele vai falar do fato social, vezes esse objeto da sociologia, trazendo como objeto da sociologia, que é essa maneira fixa de estabelecer, inclusive, as coerções exteriores, ou seja, trazer os indivíduos para as normas. Aí ele já vai colocar a questão de normas. Para eu pertencer a um determinado grupo social, eu tenho que obedecer às normas deste grupo. Digamos, eu gosto de pegar, às vezes, as questões religiosas, por entender essas questões da religião enquanto cultura também. Se você passa ou vai fazer parte de uma instituição religiosa, digamos, vamos denominar aqui uma igreja pentecostal ou uma igreja tradicional, você tem que se enquadrar, né, dentro das normas que são colocadas pelo grupo para poder se identificar com aquele grupo. É uma questão de identificação. Isso diz respeito às coerções. Ele vai dizer que são as coerções, ou são os limites que são impostos para que as pessoas possam se identificar nos espaços em que eles estão. Aí nós temos as características dos fatos sociais que estão colocados. Os fatos sociais são o objeto central da sociologia e possuem 3 características básicas, tais como a exterioridade, ou seja, o aspecto exterior, né? Ou seja, as questões exógenas, o que está fora, isto é, os fatos que estão fora do indivíduo, aquilo que está fora do indivíduo. O que mais nós temos? A coercitividade, são as ações, as normas, os costumes que exercem pressão e controle sobre o indivíduo. Nós dizemos, somos cidadãos livres, vivemos em uma sociedade democrática, mas nós não fazemos tudo o que queremos, porque existem normas. Digamos que não é porque faça muito calor que você vai se despir e sair nu pelas ruas da cidade. Não. Muitas vezes a vontade é essa, mas não dá, porque existem normas, é atentado ao pudor, então não pode. Então isso está dentro da coercitividade, como sendo também uma das características do fato social. A objetividade, ou seja, a universalidade, como os fatos surgem independente dos indivíduos. São coisas, podem ser analisadas objetivamente e podem ser percebidas em qualquer lugar. Ou seja, independente de eu querer, independente de eu aceitar ou não, mas esses fatos vão acontecer, essas coisas vão acontecer. Se pegarmos, por exemplo, a peste negra, que passou há quanto tempo? Quantas pessoas morreram? Mesmo que eu, enquanto indivíduo da época, não quisesse que acontecesse, mas o fato aconteceu, aquela coisa aconteceu. Então isso está dentro da objetividade, essa universalidade, que abrange, inclusive, a todo o universo, né? Para Durkheim, a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos vivos que a ela compõe. É uma síntese que não se encontra em cada um desses elementos. Assim como os diferentes aspectos da vida se acham decompostos nos átomos contidos na célula. A vida está tudo e não nas partes, né? Ou seja, a vida está no todo e não nas partes. Então ele vai compreender dentro desse conceito de sociedade que a sociedade é essa coisa macro, que envolve os indivíduos de forma geral, com tudo o que acontece dentro aí não é a concepção de grupo social, dentro desta sociedade. Aí o conceito de sociedade é muito mais amplo do que de grupo social. Quando nós falamos da sociedade brasileira, nós estamos falando das pessoas ou da população brasileira. Tudo o que acontece dentro dessa sociedade deve ser levado em consideração, não o que acontece com um indivíduo dentro da sociedade. Tá bom?
Vamos para a frente, Weber e a sociologia. Temos aí a parte compreensiva. Para Weber, a sociologia deve ser analisada a partir do indivíduo e de sua ação social. Veja, o conceito de ação social refere-se toda ação orientada a partir do outro. Então, tudo que eu vou fazer, mas eu tenho que ter a minha postura pensando no outro. Se nós fôssemos trabalhar aqui dentro da questão da antropologia cultural, eu diria que na antropologia cultural, o que vai determinar as minhas ações e as minhas atitudes é justamente eu compreender o outro. E aí o Weber vai trabalhar justamente com essa questão, que eu tenho que perceber que eu não estou sozinho dentro da sociedade e que as minhas ações têm que ser ações que diz respeito a toda a sociedade e eu não posso ferir essa sociedade com as minhas ações, senão eu vou trazer complicações. Observe que a sociologia, baseada em Weber, considera que a maioria das vezes o indivíduo age em razão de outra pessoa ou de várias pessoas. Isso é a tônica da sociologia weberiana, né? Para Weber, a ação social pode ser de 4 tipos. Qual é? O tipo tradicional, que é aquele motivado por uma tradição ou ato arraigado, não? Temos aí a afetiva, que é motivada pelo sentimento ou pela emoção. A gente até fala que é amor ao que fazemos para podermos praticar as nossas ações. Temos aí o outro, que é o racional, com relação ao valor, né? O avalor, motivada pelo valor que você atribui a algumas coisas, independente do julgamento das outras pessoas. As nossas ações aí também, dentro da ação social, é a ação racional, com relação a fins, é aquela ação que o indivíduo leva em consideração a finalidade como elemento fundamental, ou seja, a racionalidade, eu tenho que praticar essa ação para quê? Eu tenho um objetivo, é que a sociedade se sinta bem e eu, enquanto praticante da ação, também me sinta bem. A burocracia, para Weber, a burocracia é nossa concepção e elemento máximo da organização da sociedade capitalista, que vai trabalhar com essa concepção burocrática dos organismos, dos espaços, das instituições. A burocracia permite uma melhor organização, fluência nas ações, além de permitir alcançar os objetivos em menor tempo e mais qualidade. A burocracia existe justamente para dar qualidade àquilo que se vai fazer, né? Então, para Weber, o estudo do capitalismo em sua obra Ética Protestante e o espírito do capitalismo, Weber defende a ideia de que o capitalismo se desenvolveu a partir da ação racional do protestantismo. E aí nós temos também, que é outra obra da esteira desses teóricos, são Economias e Sociedade e o Ensaio da Sociologia. Temos aí o Marx, que ele vai dizer que a obra de Karl Marx expressa a abordagem filosófica, sociológica e econômica que analisa a sociologia, ou seja, a sociedade capitalista, sob a ótica do conflito das contradições no sistema com forte cunho político e crítico, com vista à mobilização da classe proletária, né, para a transformação da sociedade. E aí nós vamos encontrar que, para Marx, o processo ocorre concretamente na sociedade, resulta da produção material dos homens, como produz, o que produz e para quem produz. Para ele, o motor da sociedade é o trabalho, e em torno deste a sociedade se organiza. E aí, como nós observamos, esse é o conceito básico, os principais conceitos utilizados para Marx, os quais servem para analisar sociologicamente os fenômenos, são mais-valia, ideologia e mercadoria. Aqui chegamos ao final da nossa aula. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos.